Olá, amigos da qualidade, tudo bem com vocês? Você está no canal Dr. Quality Consulting, a sua consultoria em vídeo. Eu sou seu consultor e estamos de volta para gravar novos vídeos relativos ao conhecimento sobre práticas de auditoria, ou grupo de práticas de auditoria. No vídeo de hoje falaremos sobre a imparcialidade de um auditor ou de um organismo de certificação. Você sabe o que é a imparcialidade de um auditor ou de um organismo de certificação? Sabe qual é o compromisso do organismo certificador com a imparcialidade? Sabe quais são as ameaças à imparcialidade do auditor ou se a sua organização pode estar ameaçando o auditor ou o organismo de certificação? São essas as questões que iremos abordar neste vídeo agora. Roda a vinheta. Então, vamos falar sobre imparcialidade do auditor, que é um dos itens do grupo de práticas de auditoria. O objetivo geral da certificação de terceiros é dar confiança a todas as partes que confiam na certificação. Entre os princípios para inspirar confiança estão a independência, a imparcialidade e a competência tanto em ação quanto em aparência. Então, é preciso que o auditor demonstre sua independência, sua imparcialidade e a sua competência nas ações e na aparência de suas ações durante a auditoria. Continuando, o que é a imparcialidade? A imparcialidade e a objetividade são pré-requisitos básicos para um auditor consistente e eficaz. Apresento aqui as boas práticas comportamentais em benefício dos próprios auditores e dos organismos encarregados de avaliar o comportamento dos auditores, ou seja, organismos de certificação e organismos de acreditação. Então, imparcialidade e objetividade são pré-requisitos básicos de um auditor que pretende fazer uma auditoria para certificar ou mesmo para manter uma certificação de um cliente. Então, qual é o compromisso do órgão certificador? O organismo de certificação que emprega os auditores deve ser capaz de demonstrar como os requisitos de imparcialidade são cumpridos com relação a todas as suas operações, incluindo aquelas de seus auditores e suas atividades terceirizadas relevantes. Então, o organismo de certificação é que tem que demonstrar que é capaz que os seus auditores são capazes de cumprir com os requisitos de imparcialidade, ou seja, não puxar a sardinha para nenhum dos lados, nem tanto para o certificador, nem tanto para o auditado. E quais são as ameaças à imparcialidade do auditor? As ameaças à imparcialidade do auditor são fontes de possíveis distorções que podem comprometer ou é razoavelmente esperado que comprometa a objetividade do auditor e a sua capacidade e atitude para tomar decisões, observações e conclusões de auditorias imparciais. Então, são ameaças que todo auditor está sujeito e possa comprometer seu julgamento e decisões de requisitos, conformidade de requisito ou não, ou com mesmo conformidade, já que na auditoria nós buscamos a conformidade. Quais são os tipos de ameaça à imparcialidade? São 6 tipos: ameaças de interesse próprio, ameaças de autoavaliação, ameaças de familiaridade ou de confiança, ameaça de intimidação, ameaças de defesa de direito e ameaças de concorrência. As ameaças de interesse próprio, como o nome já diz, incluem os interesses emocionais, financeiros ou outros interesses pessoais dos auditores. Interesses próprios se possuírem ações na organização de um auditado ou relação de emprego entre membros da família do auditor e um auditado. As ameaças de autoavaliação surgem quando os auditores revisam julgamentos e decisões que eles ou outros em sua organização tomaram. Então, surge quando ele vai fazer uma reavaliação dos possíveis problemas encontrados por ele ou por outro auditor que está acompanhando ele na auditoria. Então, isso pode ser uma ameaça, ele tem que fazer esse julgamento e tomar uma decisão não muito correta. As ameaças de familiaridade ou de confiança surgem quando os auditores são influenciados por uma pessoa próxima, um relacionamento com o auditado. Aceita muito prontamente o ponto de vista do auditado devido à sua familiaridade ou confiança no auditado. Pode surgir quando o auditor tem um relacionamento pessoal ou profissional particularmente próximo ou duradouro com um auditado. Então isso aí surge quando o auditor costuma ir sempre no mesmo cliente para fazer auditoria, né? Pode ser que ele comece a ser muito familiar daquele cliente ou muito próximo e começa a deixar o seu julgamento ser ameaçado por essa familiaridade ou por essa proximidade. As ameaças de intimidação surgem quando os auditores são ou acreditam que estão
sendo coagidos, aberta ou secretamente, pelos auditados ou por outras partes interessadas. Pode surgir, por exemplo, se um auditor ou organismo de certificação for ameaçado de substituição durante um desacordo com a aplicação por parte do auditado de um requisito específico do documento normativo sendo usado como referência para a auditoria. Então, pode surgir naquelas disputas que existem durante uma auditoria, onde o auditor acha que tem um problema e define uma não conformidade, o auditado acha que aquilo não é um problema, certo? E nessa disputa entre um e outro, o auditado propõe ou ameaça o auditor de trocá-lo ou até mesmo de trocar o organismo certificador. Isso é um ponto bastante grave, né? Ameaça de defesa de direito pode ocorrer quando um órgão ou seu pessoal atua em apoio ou em oposição a um determinado auditado e é ao mesmo tempo seu cliente, na resolução de uma disputa ou litígio. Então isso pode ocorrer quando um auditado entra numa disputa porque não concordou com alguma não conformidade que foi aplicada e ele entra em litígio com a certificadora, né? E daí ele contrata algum órgão para ajudá-lo nessa disputa e ao mesmo tempo ajudando seu cliente. Então fica difícil saber qual vai ser o resultado disso, alguma ameaça ao resultado da auditoria. Outra coisa seriam as ameaças de concorrência, quando um avaliador técnico contratado é contratado por um concorrente direto da organização auditada. Você tem contratado um avaliador técnico para fazer uma avaliação ali para você e ele foi contratado diretamente pelo seu concorrente e ele pode interferir na sua auditoria, sendo que ele ainda está trabalhando para você ali antes de participar do novo emprego. Então isso pode ser alguma coisa que ameace ao resultado da auditoria, ok? Então, quais são as proteções à imparcialidade do auditor? O organismo de certificação deve ter em vigor proteções que mitiguem ou eliminem as ameaças à imparcialidade do auditor. As proteções podem incluir proibições, restrições, divulgações, políticas, procedimentos, práticas, padrões, regras, arranjos institucionais e condições ambientais. Estes devem ser revistos regularmente para garantir a continuidade e a sua aplicabilidade. Então, o organismo certificador que deve ter em vigor as proteções necessárias para mitigar as ameaças à imparcialidade do auditor, certo? Então, ele deve definir todas esses itens que foram expostos, fazer uma revisão disso aí de tempos em tempos para garantir que a sua aplicabilidade está sendo contínua. Quais são os exemplos de proteções à imparcialidade? Existem no ambiente de realização das auditorias, que são a reputação do organismo de certificação e de auditores. Então, tem um nome a zelar, certo? É uma empresa por trás daquilo. A conformidade com padrões profissionais e requisitos regulamentares relativos à imparcialidade. Então, o próprio organismo certificador vai definir os padrões profissionais e requisitos que o auditor precisa ter para garantir a imparcialidade. Supervisão geral pelos comitês e estruturas de governança dos órgãos de certificação. Então, pode ser que ele acompanhe um auditor na auditoria para ver se ele está sendo imparcial ou não, certo? Geralmente o organismo certificador que faz a certificação ou que faz a acreditação dos organismos de certificação fazem uma auditoria nos organismos de certificação. Então, eles acompanham os auditores para ver se eles estão cumprindo a imparcialidade também. Outros aspectos de governança corporativa, pode ser qualquer outro aspecto aí que o organismo certificador defina para garantir a imparcialidade. Acordos contratuais com o pessoal ou parceiros, então estabelece um acordo contratual com os auditores. Muitas vezes os auditores são terceirizados, às vezes nem são empregados da certificadora, contratados pessoa jurídica, então precisa ter um acordo ou um contrato com esse pessoal. A imposição de sanções, caso sejam detectadas violações da imparcialidade, o organismo certificador vai impor sanções a esses terceiros e a responsabilidade legal, e ele responde pela imparcialidade ou pelos atos dele durante a auditoria. Exemplos de proteção à imparcialidade existentes no organismo de certificação. Então, tem que manter uma cultura na organização de certificação que enfatize a expectativa
de auditores que irão agirem no interesse mais amplo e na importância de boas auditorias e da imparcialidade dos auditores. Precisa manter um ambiente e cultura profissional no organismo certificador que apoie o comportamento de todo o pessoal que seja consistente com a imparcialidade do auditor e exigir que o pessoal da auditoria assine e cumpra um código de ética, incluindo as regras relativas à imparcialidade. Certo? Então, essas seriam as proteções do lado do organismo certificador. Exemplos de proteções da imparcialidade existentes no organismo certificação, continuando. Então, ele teria sistemas de gestão que incluem políticas, procedimentos e práticas diretamente relacionadas com manter a parcialidade do auditor, dialogar com as partes interessadas relevantes sobre a percepção da imparcialidade e qualquer feedback, e outras políticas, procedimentos e práticas com as relativas à rotação de pessoal, auditoria e requisitos para consulta interna sobre questões técnicas e políticas, procedimentos e práticas de contratação, treinamento, promoção, retenção e recompensa do pessoal que enfatizam a importância da imparcialidade do auditor. As ameaças potenciais representadas por várias circunstâncias que os auditores do organismo de certificação podem enfrentar e a necessidade dos auditores de avaliar a imparcialidade em relação a um cliente específico depois de considerar as salvaguardas ou proteções em vigor para mitigar ou eliminar essas ameaças. Voltando ao item anterior, sistemas podem incluir políticas, procedimentos e práticas, então isso é estabelecido pelo órgão certificador, dialogar com as partes interessadas, fazer uma pesquisa com os clientes para verificar se o auditor foi realmente imparcial ou não e receber qualquer feedback no caso de haver algum problema. Outras políticas e práticas relativas à rotação do pessoal, ou seja, você nem sempre está enviando o mesmo auditor no mesmo cliente, então isso aí pode gerar alguma coisa que ameace a imparcialidade, um pode ser mais imparcial que o outro e não seguir todas as regras ou todos os regulamentos estabelecidos. Então isso é bom fazer uma pesquisa com o pessoal. E voltando aqui, todas as políticas práticas de contratação e treinamento. Então, você vai, além de contratar novos auditores, você vai precisar fazer um treinamento com eles para explicar quais são as regras para imparcialidade durante a auditoria. Exemplos de proteção à imparcialidade, descritas pela natureza, são as preventivas, por exemplo, um programa de indução para auditores recém-contratados que enfatiza a importância da imparcialidade. Seria um próprio treinamento dito no item anterior. Surgem em circunstâncias específicas, por exemplo, proibições contra certas relações de trabalho entre familiares dos auditores e clientes do organismo da certificadora e aquelas cujos efeitos são dissuadir violações de outras salvaguardas ou proteções, punindo os infratores, por exemplo, uma política de tolerância zero que permite aos organismos de acreditação suspender ou retirar o credenciamento. Aqui no caso de o organismo de acreditação, no caso aqui do Brasil seria o INEP, que poderia tirar o credenciamento de um organismo de certificação caso ficasse evidente que ele está sendo imparcial e não está aplicando requisitos das normas nas auditorias de forma correta, certo? Então, exemplos de proteções à imparcialidade, medidas restritivas, aquelas que restringem a atividade ou relacionamento consideradas ameaças à imparcialidade do auditor, como a proibição de auditores em fornecer consultorias a clientes que estão sendo auditados. Então, é terminantemente proibido que o auditor preste consultoria para um cliente que ele vai auditar. Não pode acontecer. Como não pode deixar de acontecer também, você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem acha que precisa saber um pouquinho mais de sistemas de gestão e da auditoria interna e externa também. Fica aqui meu convite para você se inscrever no canal. Avaliação de nível de risco de imparcialidade. Isso aqui é muito importante. Os organismos de certificação devem avaliar o nível de risco de imparcialidade considerando os tipos e importância das ameaças à imparcialidade do auditor e os tipos e eficácias das proteções. Na tabela 1 aí tem um nível de risco de imparcialidade que vai de sem risco até o risco máximo. Então, sem risco, a objetividade é comprometida virtualmente. Com risco remoto, a objetividade é muito comprometida. Com algum risco, a objetividade é possivelmente comprometida. Em alto risco, a objetividade é provavelmente comprometida. E com risco máximo, a objetividade é certamente comprometida virtualmente. Da esquerda para a direita, então aumentando o nível de risco.
A determinação e aceitabilidade do nível de risco é de imparcialidade. O organismo de certificação deve determinar se o nível de risco de imparcialidade está em uma posição aceitável do contínuo do risco de imparcialidade, ou seja, aquele contínuo que vai de sem risco até o risco máximo. Então, deve estar dentro de um nível aceitável ali dentro. Questões organizacionais e estruturais relativas à imparcialidade, além dos aspectos descritos acima ou anteriormente, a imparcialidade do auditor precisa ser ainda mais protegida colocando dentro de uma estrutura na organização, que garantirá que as proteções necessárias são implementadas. As partes da estrutura da organização devem ser tal que o organismo de certificação pode demonstrar a sua imparcialidade a uma terceira parte informada e desinteressada. O organismo certificador tem que ter uma estrutura organizacional ali que ele possa demonstrar a imparcialidade dos auditores, de tal maneira que qualquer parte interessada consiga identificar que ele tem essas proteções à imparcialidade, tanto da auditoria como do órgão certificador. A estrutura e a organização de organismos certificador escolhido para atender a esses objetivos devem ser transparentes e apoiar o desenvolvimento e a aplicação de processos necessários para atingir os objetivos expostos. Esse processo deve incluir compreender as necessidades e expectativas dos clientes e demais stakeholders, partes interessadas, estabelecer a política e os objetivos da organização, determinar os processos e responsabilidades necessários para atingir os objetivos, determinar e fornecer as estruturas e os recursos necessários para atingir os objetivos, estabelecer e aplicar métodos para garantir a determinação apropriada e o controle eficaz de riscos relacionados com a imparcialidade, estabelecer e aplicar métodos que garantam a eficácia de cada processo, a identificação de potenciais conflitos de interesses, tanto a nível de organização como do indivíduo e dos meios de identificá-lo e lidar com eles, e determinar os meios de prevenir conformidades e eliminar suas causas, estabelecer e aplicar um processo de melhoria contínua dos processos acima mencionados. Ou seja, tudo que a gente falou na ISO lá sobre melhoria contínua, sobre processos, tudo isso vai estar implementado aqui nesse processo para você determinar que o organismo certificador e os auditores respeitam a imparcialidade durante a auditoria, ok? Então, se você chegou até aqui, espero que tenha gostado do assunto, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a imparcialidade dos auditores, para você não ameaçá-los também durante a auditoria, certo? Não cometer essa gafe, esse erro. E se você tiver alguma coisa para fazer, você achou que o auditor não foi imparcial, você tem que buscar uma disputa. Os organismos de certificação sempre tem um formulário para você responder ou para você propor uma disputa ali se você não concordar com alguma não conformidade, e isso é sempre bem-vindo. Nem sempre o auditor está totalmente certo, mas na maioria das vezes ele tem alguma razão no que ele está falando e não quer dizer que simplesmente você vai aceitar tudo que ele diz. Às vezes é preciso que ele mostre para você aonde está escrito no documento normativo aquilo que ele está falando que seja um problema. Não custa nada argumentar com o auditor de forma bem respeitosa e educada, e chegar a um consenso. Se é realmente um problema, você toma as ações corretivas. Se você acha que não é um problema, muitas vezes o auditor deixa apenas uma observação, uma notificação para você providenciar algum estudo para ver se aquilo ali vale a pena ser implementado ou não. Às vezes não é nem o caso de implementar, mas sim apenas fazer um estudo para tentar resolver aquela disputa. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e até o próximo, ok? Fui!